Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, vamos abrir nossa Bíblia. Deuteronômio, capítulo 15, capítulo 18, verso 15. Irmãos, o som está. Falou, oi? Pode, né? Tá bom. Não, porque já está dizendo e o patrão está dizendo que não. Alguém melhor. Vamos lá. Negado. Tá bom. 18, verso 15. 18, Deuteronômio 18, verso 15. O Senhor teu Deus suscitará um profeta no meio de ti, teus irmãos, semelhante a mim. A ele ouvirás. Louvamos, Deus, pela tua palavra. Tenha misericórdia de mim, Pai, porque a responsabilidade de anunciá-la e não deixar de dizer aquilo que o Senhor disse, e não dizer e tampouco deixar de dizê-lo. Isso me traz constrangimento e medo, porque sei que o Senhor é um Deus reto e justo. Por isso tenho medo para não cair nas pragas desse livro. Tenha misericórdia e me auxilie para a glória do teu nome. Amém. Meus irmãos, Moisés, pelo menos mais de 1500 anos antes de Cristo, a saída das crianças. Tá certo. Irmãos, vamos ver em frente? Não. Vai ter o berçário, tá certo? Que os pais estarão, ou quem quiser levar, ou quem quiser permanecer no tempo, pode também, não é isso? Os pequeninos também ouvirem. Eu iria dizendo, irmãos, 1500 anos antes, pelo menos, antes de Cristo, esses 5 primeiros livros estão sendo terminados de ser escrito para a posteridade, para o ensinamento do povo de Israel. Após todos os irmãos sabem a libertação do povo, a história do Gênesis, a contagem de todos aqueles que estavam no meio, a divisão das tribos, como os patriarcas, os pais que ouviram a voz de Deus e resolveram por fé. E obviamente nós entendemos hoje, pela regeneração do Espírito que capacitou-os para atender e responder positivamente às Escrituras, porque entendemos que sem a regeneração do Espírito ninguém pode responder positivamente às Escrituras, a mensagem do Evangelho. Por isso entendemos que não adianta, se não for o Espírito, a nossa voz será só lançada ao vento. Se nós não crermos realmente que o Espírito pode, assim como foi conosco, abrir os olhos e estampar os ouvidos para a mensagem do Evangelho. Moisés está dando, Deus está dando através de Moisés instruções, e no meio dessas instruções surge essa profecia de Cristo. Este é o Cristo. Deus está falando só de Cristo. Como hoje de manhã, o tema foi os solos cristos. A teologia reformada afirma que a Escritura
e sua doutrina sobre a graça e fé enfatizam a salvação é solos Cristo, somente por Cristo. Isto é, o Cristo é o único Salvador e não há outro, não pode haver outro. O poder salvador da fé reside, portanto, não em si mesmo, mas repousa no Salvador de todo, o Salvador Todo-Poderoso. Assim como Moisés, a profecia diz que o Senhor Deus iria suscitar, ou seja, em meio do povo ia levantar um que fosse igual a Moisés. Esse é Cristo, porque Moisés havia sido levantado dentro do povo para retirar e salvar o povo da escravidão. Todos nós conhecemos a história, onde Deus levanta e chama Moisés para ser o salvador daquele povo, para ser um tipo de Cristo, a imagem do que deveria de vir. Então, a nossa teologia afirma que só em Cristo, que é a centralidade, o fundamento da fé protestante. Quando Lutero disse que Jesus Cristo é o centro e a circunferência da Bíblia, ou seja, as Escrituras é o próprio Cristo. Quando esse profeta viesse isso para Moisés, seria igual a ele. Isso significa que quem ele é e o que ele fez em sua morte e ressurreição são o conteúdo fundamental das Escrituras. Cristo é o cabeça de todos os crentes, os quais são o seu corpo, e sem ele o corpo está morto. Ou seja, como disse hoje de manhã, nesse mundo que vivemos, há muitos que se dizem representantes de Deus e tomam o lugar de Cristo. O culto está repleto de símbolos e que tomam o lugar das Escrituras como revelação desse próprio Cristo, porque sem Cristo nada podemos fazer. Nele podemos fazer todas as coisas, e somente nele só Cristo pode trazer a salvação. Vimos hoje que Paulo deixa claro em Romanos capítulo 1 e capítulo 2, e falei sobre as duas, a graça comum e a graça especial. Que a graça comum tem a capacidade que todo homem tem, e que isso traz condenação ao homem que, observando a natureza e tudo que foi criado, nega a existência de Deus e não aceita a sua mensagem. No entanto, que a graça especial é aquela a qual o Espírito nos alcançou e nos fez enxergar a mensagem do Evangelho, do qual todos nós estávamos caminhando na Ponta Boa Vista, com os olhos vendados e os ouvidos tampados, com um peso, e íamos em direção ao lago lá do Porto, até que o Espírito toca em nós e nos tira as vendas dos olhos e os tampões dos ouvidos, e conseguimos enxergar e ouvir a pregação. Então, nós saímos daquela fila. Essa é a revelação especial. Cristo, esse profeta que o próprio Deus revela, que foi tirado do meio do povo, que é o próprio Deus, ele é o autor dessa salvação. Nós precisamos urgentemente ouvir solos Cristo. Em nossos dias, a teologia pluralista, hoje em dia, é um tal de, é isso que eu penso. O que você pensa, ou o que você acha, nada importa, se não for as Escrituras. Pouco importa o que você acha ou deixa de achar, se colocado debaixo das Escrituras, não tiver coerência com ela. Precisamos nos levantar no meio do povo, e um movimento nos nossos dias que podemos observar é pregadores pregando para a própria igreja de Cristo.
tão distante do caminho que algumas igrejas têm percorrido do solos Cristo, só Cristo. Como eu disse de manhã, eu tenho denunciado isso e não tenho vergonha de dizer, quanto esses pregadores do evangelho televisivo, que só pensam em si mesmos e naquilo que eles podem obter dos seus fiéis, quando vendem suas orações, suas rosas ungidas, seus livros e suas bíblias poderosas, como se eles tivessem recebido uma porção a mais do próprio Deus, que nenhum dos profetas, pais da igreja e patriarcas, apóstolos obtiveram. Então necessitamos nos levantar como voz de Cristo na terra, anunciando que só Cristo, e que Ele é esse profeta que haveria de vir, e que veio. Hoje na sala de catecúmenos, que aqui é cristianismo básico, nós estudamos sobre a ceia. Como é importante no momento da ceia sabermos a quem estamos glorificando. Assim como a Páscoa anunciava a libertação do povo, a ceia do Senhor nos lembra a libertação da nossa alma, que estava destinada ao inferno. Nós precisamos, porque esse mundo é um mundo pluralista. Enquanto só havia, pelo menos 500 anos atrás, pelo menos 300 anos atrás, o sim e o não, o branco e o preto, o bem e o mal, tudo hoje em dia parece ser cinza. E não há verdade que não seja, e a minha verdade não quer dizer que a sua é uma anti-verdade, mas que nós pensamos diferente. Enquanto as Escrituras nos diz que não. Igrejas estão repletas desse pensamento, o pensamento plural, que é Cristo mais alguma coisa, é Cristo e o sal, é o Cristo e a água ungida lá no túmulo de Lázaro. Não, nós precisamos nos levantar no meio da igreja cristã, como arautos do Senhor, e gritarmos só Cristo, e só Cristo, nada mais do que Cristo. Porque no meio de nós, muitos questionam a crença de que a salvação é somente pela fé em Cristo. Porque isso é uma velha tática de Satanás. Quando os sufistas de Cristo viviam numa cidade chamada Serra, lá no Espírito Santo, feito Recife e Olinda, ninguém sabe onde começa nem onde termina. Eu achava engraçado porque um pastor da Assembleia de Deus, ele dizia que, pastor Rubens, ele dizia que nós brincamos com Satanás, um guerreiro milenar. E tudo que parafraseando, ele dizia o que o pensador disse, Salomão, tudo que é hoje já foi ontem e deixará de ser. Porque todas as táticas que ele usa hoje, ele usou no passado. Ele quer minar essa verdade, assim como ele minou a verdade lá no Éden, quando ele perguntou a Adão e Eva, não foi assim que Deus disse? De todas as árvores não comereis. Perceberam? Ele se utiliza de uma verdade para transformar ela em mentira. Pois não foi aquilo. E no meio da igreja cristã, tem se levantado um pensamento que já foi combatido, o liberalismo teológico, sobre a cristologia, sobre quem é Cristo. Há 3 semanas eu preguei dizendo que é muito importante nós conhecermos a Cristo para que possamos discipular, que esse é o tema da igreja, para que possamos ter como defender a fé, defender esse Cristo contra todos os tipos de ataque, porque esse profeta que é Cristo, e muito melhor do que Moisés, diz o escritor aos Hebreus,
Porque Moisés era um profeta, assim também como um sacerdote, e tinha imagem de rei. No entanto, ele foi falho, pecador, assim como eu e você. Mas, irmãos, como eu quero encontrar esses homens, e sei que eu os encontrarei, e saberei que eu os olharei para cima, e nunca face a face, porque sei que sou menor do que eles. No entanto, a nossa luta deve ser contra todo tipo de falsa cristologia, de falsa teologias, de pensamentos, de pregações. E devemos estar atentos para que, ao primeiro momento de uma falsa religião cristã, nós possamos gritar que é só Cristo, e não Cristo e mais alguma coisa, e não Cristo e o trabalhar na igreja em todos os ministérios. Porque nós olhamos para fora, mas esquecemos de dentro, onde queremos, por causa de uma tradição católica, que cremos, mas precisamos fazer alguma coisa. Não que isso seja errado, mas é quando a sua salvação está fundada nessas obras que podemos fazer dentro das igrejas, de nossas igrejas. Nossos antepassados reformadores aproveitaram uma perspectiva que rastreia todo o caminho de volta aos escritos dos pais da igreja, como por exemplo o nosso irmão chamado Eusébio de Cesareia do século IV. Acharam útil pensar a respeito de Cristo como profeta, sacerdote e rei. Por exemplo, irmãos, a Confissão Batista de 1689 coloca isso da seguinte forma: Cristo, e somente Cristo, está apto a ser mediador entre Deus e o homem. Ele é o profeta, sacerdote e rei da igreja de Deus. Esse Cristo não pode ser nada menos que isso. Porque se Cristo for somente um mestre, como propõem algumas igrejas, até cristãs, que se dizem cristãs, porque proclamam Cristo, mas tem seu profeta maior. Proclamam Cristo, mas tem a sua profetisa. Se Cristo não for o nosso profeta maior, nós estaremos assim como um sino que retine ou um grito vazio, ao qual Deus não ouve. E ninguém será tocado pelo Espírito, porque nós deveremos crer, não cremos. Cristo é o profeta que precisamos para nos instruir nas coisas de Deus, a fim de curar a nossa cegueira e ignorância. Nosso principal profeta e mestre, que nos revelou totalmente o conselho secreto e a vontade de Deus a respeito da nossa redenção. Veja, o Senhor, teu Deus, te suscitará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim. A ele ouvirás. Nós precisamos ouvir a voz desse profeta, não profeta de como um leitor de cartas, ou de um vidente, mas o profeta que anuncia as verdades divinas. O profeta, o comparado a um arauto, a um publicitário que precisa propagar a sua mensagem. É esse tipo de profeta, que não tem medo, assim como João Batista, e mesmo diante do rei, denuncia o seu pecado, e porque denunciou o seu pecado, perdeu a cabeça. Fomos impactados por uma senhorinha essa semana, e no meio de politicamente corretos, defendendo aquela barbaridade, e que muitos, até cristãos, defendem. Teve coragem de propagar, ainda que ela não seja uma cristã
praticante, mas ela tem em si todos os ensinamentos do Evangelho. O pastor Cláudio, da igreja, na primeira, fez um comentário. Ela teve coragem de ir na casa do inimigo e enfrentá-lo. E não cair no politicamente correto, onde nós temos medo de dar nossa opinião para não sermos taxados de retrógrados, nazistas, fascistas. Eu brinco com os meus amigos que são socialistas, comunistas, cristãos. Eu sou um pouco capitalista. Mas também digo a eles, não vejo nenhum dos socialistas lá na Ilha de Janeiro. Lá só estão os capitalistas. Aqueles que trabalham, que ganham seu dinheiro e investem lá. Não tenho visto, e olha, irmãos, de Fortaleza ao Guarujá, eu passei por todo tipo de, como se chama hoje, comunidade. E nesses lugares a gente não vê o socialismo. Mas nós temos a mensagem do Evangelho, a mensagem da salvação, a mensagem que transforma o Cristo, que é tudo isso, mas politicamente correto que somos, nós temos medo de enfrentá-los. Mas fomos impactados pelaquela senhora, pelo menos eu fui. Em meio a toda a poderosa TV do mundo, eu acho que é a segunda maior TV do mundo, enfrenta os seus pregadores. E é esse exemplo que nós temos que ter. Gritar no meio dessa sociedade que só Cristo, porque Ele é mestre. E Ele não é mais um mestre, não é mais um profeta, mas Ele é o profeta. De todos os profetas que passaram, Ele é o profeta, que nos revelou o conselho secreto e a vontade de Deus a respeito da nossa redenção. Aquela revelação especial que eu falei no início, só se dá em Cristo. E como é impressionante ver pessoas que choram pela consciência do pecado, que sofrem pela consciência do pecado. Porque quantos aqui não têm amigos que fazem todo tipo de barbaridade no final de semana e na segunda-feira ficam contando vantagens? Porque não tem consciência do pecado. Mas só esse Cristo pode nos trazer essa consciência. Como profeta, Jesus é o único que pode revelar o que Deus tem planejado na história, desde a fundação do mundo, e o que pode ensinar e manifestar o real significado das Escrituras dos profetas. Podemos esperar progredir em nossa vida cristã apenas se dermos ouvido a sua instrução e ensino. Gosto muito de muitos autores, muitos antigos, principalmente. Entrei na Luz de Vida há 2 semanas. Minha esposa já me proibiu de comprar qualquer livro. E o vendedor queria me levar lá para frente, onde tem as novidades. Eu disse, não quero ir lá para trás, onde tem os velhos. Mas nenhum desses substitui as Escrituras, porque é nela que tem a revelação de Cristo. Até as partes mais difíceis, como as genealogias, revelam a Cristo. Então, irmãos, vamos ler as Escrituras, porque lá podemos encontrar o profeta, porque lá também podemos encontrar o sacerdote. Assim como Moisés era um profeta, ele também era um sacerdote, pois ele mediava entre Deus e os homens. Até aqui, ele foi o único que pôde subir ao cume do monte e receber diretamente de Deus as suas instruções. Ele que pôde fazer isso, pois a função do sacerdote era, do sumo sacerdote, entrar no Santo dos Santos, uma vez por ano, com o sangue do Cordeiro, para ali aspergir sobre si e sobre a arca,
em propiciação ao pecado daquela nação. Mas Cristo é o nosso sacerdote extremamente necessário. Pelo sacrifício do seu corpo, nos redimiu e faz contínua intercessão ao Pai por nós. Ainda na Confissão Batista de 1689, diz assim: por causa do nosso afastamento de Deus e da imperfeição de nossos melhores serviços, precisamos de seu ofício sacerdotal, para nos reconciliar com Deus e nos tornar aceitáveis por Ele. Não é ninguém que aceita a Deus, mas é Deus que nos aceita. Foi a ira dele que foi apaziguada pelo sangue de Cristo. Foi ele que estava ele que está com raiva da humanidade. E a sua cólera e a sua ira estava sobre nós. E aqueles que foram achados e salvos pelo Espírito, pela obra de Cristo, já não mais recebem a ira, porque a ira foi colocada sobre o seu próprio Filho, esse sacerdote. Aquele que entrou diante do Santo dos Santos e recebeu a própria ira. A salvação está somente em Jesus Cristo, porque há duas condições que, quando nos oferecemos, nunca poderemos satisfazer. No entanto, elas podem ser cumpridas se estamos para ser salvos. A primeira é satisfazer a justiça de Deus pela obediência à lei. A segunda é pagar o preço de nossos pecados. Nós não podemos cumprir nenhuma dessas condições, mas Cristo já as cumpriu perfeitamente. Por meio da obediência de um só, muitos se tornaram justos. Romanos capítulo 5, 19. Mas em Cristo, pela sua própria obediência, ainda no mesmo capítulo 5, Paulo diz que ainda quando éramos inimigos de Deus, ele sabendo da história, ele na cruz pegou a conta de todos os meus pecados e em algum daqueles pregos pagou, colocou sobre ela. Romanos 5,10 diz: nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho. Não há outra maneira de entrar na presença de Deus, a não ser por meio de Cristo somente. O sacrifício de Cristo ocorreu apenas uma vez, mas ele ainda continua sendo o nosso grande sumo sacerdote, aquele através da qual toda oração e louvor são feitos aceitáveis a Deus, nos lugares celestiais. Ele continua sendo o nosso constante intercessor e advogado. Esse é o Cristo, aquele profeta que haveria de vir, e também é sumo sacerdote, porque ele não precisou de todos os rituais de purificação, mas adentrou no Santo dos Santos, sem medo de ser fulminado, por não ter cumprido todos os rituais, coisa que seria impossível a mim e a você. Certamente nós seríamos fulminados ainda no santo. Não chegaríamos nem ao Santo dos Santos. Esse Cristo, assim como Moisés, ele é rei. Porque Moisés tomou o papel de um rei diante daquele povo. Quando saiu ali com pelo menos de 2.600.000 pessoas a 3 milhões de pessoas, ele comandava aquele povo. Cristo é o rei que reina sobre todas as coisas. Ele reina sobre sua igreja por meio do seu Espírito Santo. Ele soberanamente dá o arrependimento
há um impenitente que concede perdão ao culpado. Cristo é o nosso Rei eterno, que nos governa por sua palavra e Espírito, que defende e preserva-nos no gozo da salvação que Ele adquiriu por nós. Esse Rei, Ele nos mantém salvos. Se perseveramos, perseveramos por causa dEle. Como herdeiro real da nova criação, Ele nos levará ao reino da eterna luz e amor. Um irmão nosso, teólogo, escreve uma série de livros, 7 livros pelo menos, falando sobre a restauração dos novos céus e nova terra. E um livro fascinante, porque através das Escrituras nós podemos observar aquilo que deveria ser se nós não tivéssemos resolvido pecarmos em Cristo, lá no Éden. Como seria essa terra? Mas como é a terra que nós vamos morar? E o livro é fascinante porque ele começa a contar a história e suscitar textos que muitas vezes a gente nem nós passamos por ele. Como a irmã disse, ela sabe para onde vai. Isso é a certeza. E nós não queremos a morte, de jeito nenhum. Mas nós sabemos, quando fecharmos os nossos olhos, abriremos diante do próprio Senhor nossas vidas. O próprio Rei. Podemos concordar com João Calvino quando ele diz: nós podemos passar pacientemente por esta vida com sua miséria, frieza, desprezo, injúrias e outros problemas, satisfeitos com uma coisa, que o nosso Rei nunca nos deixará desamparados, mas suprirá as nossas necessidades, até que, ao terminar nossa luta, sejamos chamados para o triunfo. Ao contrário desse Evangelho de Cristo que é pregado, que devemos ter triunfo aqui nessa terra, e não que seja pecado você ter uma boa vida e ser próspero, de jeito nenhum, ninguém diz isso não. Pecado é querer buscar isso aqui e agora, como se a bênção de Deus e a prosperidade de Deus fosse só o material. Mas não, é a salvação em Cristo. E sabendo que naquele dia, apesar de todas as dificuldades que nós passamos, apesar de toda a violência que estamos passando, nós sabemos que há um Rei que domina todos os espaços do universo, e não há 1 centímetro, nem 1 milímetro desse universo que Ele não diga: é meu. Tudo é dele. Podemos crescer na vida cristã apenas se vivermos obedientemente sob o domínio de Cristo e pelo seu poder. Mas como é difícil por causa dessa carne no qual habitamos essa terra. Porque ela só deseja tudo o contrário do que é Deus. Se você é um filho de Deus, Cristo, em seu tríplice ofício, como profeta, sacerdote e rei, significará tudo para você. Você ama os solos Cristos? Você ama em sua pessoa, ofícios, natureza e benefícios? Ele é o seu profeta para ensinar-lhe? É seu sacerdote para santificar e interceder por você e lhe abençoar? E o seu rei para governá-lo e guiá-lo? Esse último é mais difícil. Esse último é mais difícil. Porque parece que um bicho se levanta lá dentro de nós e diz: não, deixa eu tomar as rédeas da situação. Deixa eu mostrar como se faz. Esse Cristo não sabe não fazer as coisas não. Um amigo lá do Espírito Santo, ele meio nervoso, um dia chegou assim, uma confusão dentro da igreja. Ele disse: Espírito Santo, me dá 5 minutinhos que eu vou resolver o problema.
e dá 5 minutinhos, a nossa carne sempre grita diante de nós, parecendo um bicho. Porque nós não queremos ser governados por Cristo. Porque tudo nos leva a idealizarmos que somos autossuficientes. Cristo parece muitas vezes não saber lidar com as situações. Eu não estou dizendo que eu sou calmo unânime. Eu não estou dizendo que eu não me levanto, não, contra as vontades de Deus, não. Eu, por muitas vezes, quero tomar as rédeas da situação. E minha oração toda manhã com o Lili tem sido que Deus me livre do mal do mundo, me livre do mal que há em mim, desse mal que eu posso fazer. Porque a potencialidade do mal está em mim. Em todas as situações de violência que nós vivemos, já maquina o mal. Porque o mal está em nós. Mas eu devo crer que Cristo governa e devo ser guiado por Ele. Mais uma vez, irmãos, você ama a sua pessoa e os seus ofícios e seus benefícios. Ele é o profeta para ensinar-lhe, o seu sacerdote para santificar e interceder por você e lhe abençoar. É o rei que governa e guia. Meus irmãos, se Ele é isso, lute contra você mesmo, contra o mundo. E gritemos ao mundo que só Cristo, para a glória do nome dele mesmo. Que Cristo seja louvado. E louvamos, Pai, pela tua palavra. Louvamos porque o Senhor prometeu e cumpriu. Cristo veio e venceu a morte. Nós que éramos condenados ao inferno, fomos salvos pela sua obra na cruz. Deus nos livre do mal que há no mundo, do mal que há em nós, e do mal que podemos fazer. Governe todas as áreas da nossa vida. Seja nosso mestre, seja aquele que nos ensina e que nos inspira canções. Seja o nosso profeta para nos ensinar a sua palavra, nos chamar a atenção. Seja aquele que está diante de nós por causa da ira de Deus contra o nosso pecado. Senhor, por favor, apazigue a ira de Deus com a tua obra da cruz e nos faça crer na salvação, sermos fiéis às Escrituras e sempre voltando a ela para todas as nossas necessidades, e que possamos crescer nela e na oração como igreja do Senhor, que se levante como profeta do Senhor para a glória do teu nome, Pai. Amém.